Após anúncio, a Casa Branca decide antecipar restrição de entrada aos viajantes brasileiros. Repórter Marcelo Matos. Estados Unidos restringem a entrada de pessoas que passaram pelo Brasil a partir de amanhã. Quem tem viagem ao país precisa trocar a data de embarque ou a difícil opção do ressarcimento, explica o advogado Arthur Rolo. Os passageiros que têm passagens marcadas vão entrar na regulação lá da medida provisória 925, que diz que as empresas aéreas vão poder realizar esse voo, se o passageiro quiser realizar esse voo, em até 12 meses. Então, o passageiro e a empresa aérea vão entrar em contato para remarcar esse voo por um período de 12 meses após o término da pandemia. E o grande problema, Marcelo, é para quem quer o dinheiro de volta, porque essa medida provisória 925, de forma inconstitucional, dá 12 meses para as empresas aéreas devolverem o dinheiro dos consumidores. O presidente Donald Trump decidiu vetar a entrada de pessoas vindas do Brasil em razão do avanço da pandemia do coronavírus. O professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, considera a decisão normal e que o Brasil já poderia ter feito o mesmo com os Estados Unidos. Podemos interpretar isso como uma restrição a decisões tomadas no Brasil, e sim como uma restrição, uma contenção de contaminação. E vou repetir, o Brasil também fez isso em relação a muitos países. Agora, o Brasil não ter feito isso em relação aos Estados Unidos, da forma como deveria, eu acho que sim, nós temos que ter uma autocrítica nesse sentido. Os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões de contaminados, é o grande epicentro de contaminação internacional. A entrada de pessoas vindas do Brasil, não exclusivamente brasileiros, mas que passaram pelo país, passaria a ser proibida a partir do dia 29 de maio, sexta-feira, mas foi antecipada para esta quarta, dia 27 de maio. Pois é uma decisão normal isso aí. Os Estados Unidos já vetaram voos da China, depois vetaram voos de países europeus, e agora do Brasil, porque depende do estágio da pandemia em cada país. Absolutamente normal, é uma medida temporária, não tem nada de mudança no relacionamento entre os dois países, entre os dois governos que são muito mais alinhados hoje do que já foram no passado. E para a situação das empresas aéreas é que realmente fica cada vez mais difícil, A Latam já entrou com pedido de recuperação judicial aqui nos Estados Unidos, ou seja, a situação dessas empresas, um setor que já é difícil, capital intensivo, no meio de uma crise dessas, está só no começo. Não é por essa medida que se vai medir qual é que está o nível das relações entre presidentes dos dois países e governos, como disse o Rodrigo, Israel, por exemplo, já fez isso há mais tempo e continua a amizade com o Brasil. É uma medida sanitária, isso aí independe das relações pessoais aí entre chefes de governo.